Eu preciso acreditar que o sacrifício de Cristo é suficiente para produzir salvação. É aqui que está o segredo. Eu preciso crer no sacrifício de Cristo e que este sacrifício simplesmente é suficiente. Se eu acredito nisso, logo eu não dependo de misticismos, logo eu não dependo daquilo que este evangelho pós-moderno, misturado com tanta coisa, está tentando impregnar para gerar uma espécie de dependência, inclusive financeira, dos seus adeptos. Eu não preciso acreditar que o copo com água tem mais efeito do que a graça. Eu não preciso crer que o trevo ungido de 4 folhas tem mais efeito do que a graça. Eu não preciso acreditar que dar uma oferta de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ou seja lá quanto for, tem mais efeito do que a graça. Nós somos alcançados pela graça, nós somos salvos pela graça, somos libertos pela graça, somos regenerados pela graça. Tudo que você precisa, a graça tem para te dar. Você não depende, precisa de mais nada. O evangelho puro e simples é o evangelho da graça de Deus, porque a graça me liberta. Eu percebo que por aí existem pessoas que atribuem ou que buscam em outras fontes que não o evangelho motivação para continuar servindo a Deus, mas a graça me motiva todo dia, porque eu ia para o inferno, não vou mais, porque a graça me alcançou. Eu era condenado ao inferno, e aqui que eu me alegro, porque Cristo não perdoou, pastor Elinaldo, alguns potenciais pecadores. Eu não era um suspeito em ser pecador, eu era pecador literalmente. É aqui que o diabo talvez não entenda, porque mesmo pecando, mesmo estando destituído da glória e da presença de Deus, a graça me reinseriu novamente na natureza do Criador, e hoje estou aqui, você também estará aí glorificando a Deus. Éramos condenados ao inferno, mas a justificação de que Paulo trata tem a ideia de absolvição. Nós fomos absolvidos, estávamos na cadeira dos réus, condenados, o promotor já com a ordem condenatória preparada, mas um advogado por nome de Jesus de Nazaré pediu a palavra e disse: ei, eu justifiquei aqueles que estão ligados em mim através do meu sangue. É aqui que nós temos motivos de sobra para adorar e para servir a este Deus e a este Senhor. Você ia para o inferno e não tinha jeito de ir para o céu, mas agora você vai, agora tem jeito, porque a porta está aberta. Só os que entraram por ela glorifiquem a Deus esta noite. No capítulo 5, Paulo apresenta-nos o fruto desta justificação. Paulo diz no verso 1 que depois de sermos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez este seja o maior fruto e o maior propósito da justificação. Era de promover reconciliação do homem caído com Deus. É por isso que nós fomos justificados e estamos aqui. No capítulo 6, eu preciso correr por causa da hora, o apóstolo Paulo dirige uma palavra de alento para aqueles que são justificados por Deus e que acreditam neste sacrifício. No verso de número 14, Paulo dá uma palavra de consolo para aquela igreja que ainda acreditava que o pecado produzia um efeito maior do que a graça, que ainda acreditava que o pecado poderia causar um dano mais deletério, impossível de ser sanado pela graça. No verso 14, Paulo diz assim: vocês não estão debaixo do pecado, por isso que o pecado não pode produzir domínio sobre vocês. Em outras palavras, a sua vida não é regida pelo pecado, nem muito menos pela concupiscência. A sua vida agora é regida pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela graça de Deus. No capítulo 7, Paulo apresenta uma espécie de duelo entre a fé, entre a lei de Deus e a lei da carne, a lei do Espírito e da vida e a lei da morte do pecado. Ele diz assim no verso 19: eu sou miserável, sabe por quê? Porque aquilo que eu quero fazer, o bem que eu tanto quero realizar, não posso, porque os meus membros, porque na minha carne eu ainda estou preso por esta lei, e esta lei duela contra outra lei, que é a lei do Espírito. Ambas estão na carne. Veja o que ele diz no verso 24 do capítulo 7. Ele grita, talvez para o espelho, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta
morte. Olha o verso 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte com que com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. O capítulo 8 aparece aqui. Paulo revela uma das maiores descobertas que o evangelho pode proporcionar. Se de um lado o espírito ou o pecado, a lei desta carne, da morte, nos escraviza, nos coloca para baixo, nos entristece, por outro lado há uma possibilidade de vitória para aqueles que abraçaram a lei do espírito, para aqueles que não andam segundo a carne. No capítulo 8, no verso 1, Paulo usa uma expressão que indica uma continuidade de um pensamento. Ele diz: portanto agora, depois de abraçar a graça, depois de ter sido alcançado por ela, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Permita-me lhe dizer uma verdade bíblica esta noite: Cristo é plenamente suficiente para produzir salvação para você. Cristo é plenamente suficiente para produzir vitória para você. Cristo é plenamente suficiente para realizar todos os propósitos em sua vida. Quando Paulo escreve, por exemplo, a sua carta aos Colossenses, Paulo fala acerca da suficiência e da supremacia de Cristo. No verso 13 do capítulo 1, Paulo diz que foi Ele quem nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue. Em quem temos redenção pelo seu sangue. Não é por sacrifícios humanos, é pelo sangue. Não é pela palavra de alguém, é pelo sangue. Não é pelo sacrifício de um outro Deus ou de um outro sistema, mas é pelo sangue. Temos redenção pelo sangue. Ele é a imagem do Deus vivo, primogênito de toda a criação, porque Cristo está acima de todas as coisas. Olhe para cá e ouça uma verdade bíblica: o Cristo que você serve está acima de tudo e está acima de todos. Ele é a imagem do Deus vivo e o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, vivas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por ele e para ele. Cristo é suficiente para todas as coisas. Nós não precisamos de mais nada, só precisamos de Cristo. Olhe para quem está do seu lado, sorrindo para ele, diga: você só precisa de Cristo. Ele é suficiente, Ele basta para cultuarmos, Ele basta para adorarmos. Eu não preciso de um pregador famoso para vir para cá, eu não preciso de uma estrela para vir para cá. Eu preciso saber que Cristo está aqui, que Ele me perdoou, que Ele vai me levar para o céu, e isto basta. Esta é a proposta. Esta é a proposta do Evangelho. O problema é que há um contrassenso entre o Evangelho bíblico e o Evangelho pós-moderno. É o evangelho das facilidades, é o evangelho de uma cruz mais leve, de uma cruz mais maneira, de uma cruz sem tanto compromisso. Este evangelho não é o evangelho de Cristo, Otoniel. Este evangelho não é o evangelho da graça. O evangelho da graça é uma algema que te liberta. Dá para entender? Eu vou repetir: o evangelho da graça é uma algema que te liberta, é uma algema que te prende a Cristo, que te prende às coisas boas, que te prende à santificação, mas te liberta do pecado. Você não sente desejo, vontade de viver uma vida de pecado. A igreja brasileira não é mais uma igreja pura, é uma igreja misturada. Pessoas que cantam no mundo querem cantar na igreja, que servem ao mundo querem servir na igreja, tocam lá fora e querem tocar aqui. Este não é o evangelho da graça, este é o evangelho pós-moderno. O evangelho da graça não tem mistura, o evangelho da graça não permite este meio termo, não há democracia nisso. É Cristo e acabou. Você pode erguer as suas mãos e glorificar a Cristo esta noite? No capítulo 8, Paulo faz uma